Eu descobri que, na verdade, esse era um grande plano de um Deus tremendo, maravilhoso, porque como juíza, eu aprendi de leis, e aprendendo de leis, como ministra da palavra, eu entendo o mundo espiritual. A base de tudo, para eu saber hoje o que eu sei do mundo espiritual, foi haver funcionado como juíza nesse mundo por 10 anos. Então, de tudo que a senhora está me contando, a senhora acredita que existe uma linha mestra de Deus, ou seja, Deus escreveu sua história. Tem um plano quando nasce. Tem um plano. Tem. E que a gente pode alterá-lo com as escolhas, ou pode colocar tudo na mão de Deus e Ele guiando nosso destino. Depender dele o tempo todo, caminhar com a direção dele. Presta atenção. Quando nasce Davi, nasce com um projeto de Deus. Nasce para ser o salmista de Israel, o rei de Israel. Quando nasce João Batista, nasce para anunciar a vinda do Messias. Quando nasce Sansão, nasce para ser o libertador de Israel. No meio do caminho, João Batista teve dúvida do propósito para o qual ele nasceu. Ele estava preso e ele manda mensageiros a Jesus e manda perguntar: é você mesmo que eu tinha que anunciar ou eu virar outro? Por que ele teve dúvidas? Porque as circunstâncias todas apontavam para outra coisa. Ele nasce para anunciar a vinda do Messias. Todas as circunstâncias, bota esse homem na cadeia, e agora? Eu fiz a coisa certa, por que eu estou preso? Mas ele estava fazendo o que era certo, não é? E Jesus testifica, não tem modo que João Batista nascido de mulher. Davi nasceu com aquele propósito. Ele foi escolhido para ser rei de Israel, foi separado. No meio do caminho, pisa na bola, adultera, mata. Mas Deus não desistiu de Davi. Por que Deus desistiu de Saul e não desistiu de Davi? O pecado de Saul parece tão pequeno. Descumpriu um comando de guerra. E o de Davi? Davi é adultério, homicídio, manipulação, mentira. Porque Deus, que é onisciente, tem presciência, viu o final da história, ainda estava no meio. Ele viu Davi arrependido, dizendo para o profeta que foi confrontá-lo: pequei contra o Senhor. E diz para o Senhor: não te afaste de mim, não retire de mim o teu espírito. Por isso, quando ele escreve o Salmo 139, ele fala: o Senhor estava tecendo os meus ossos do ventre da minha mãe, sabia todos os meus dias. Sabia o dia do meu adultério, do homicídio, do meu arrependimento. E ele chega onde Deus quis que ele chegasse. Mas se o homem se perverte, se ele deixa o caminho, ele tem a oportunidade de voltar ao caminho. Essa é a história de Sansão. Sansão recebeu uma dosagem do Espírito Santo para derrubar um exército. Sansão e Deus era a maioria absoluta. No meio do caminho se perde na promiscuidade sexual. Fica preso. Nasceu pelo louvor da glória de Deus, acaba servindo pelo louvor da glória de Dagon, um principado da Filistia. Mas lá na hora final, ele se arrepende. E o arrependimento devolve a ele o plano. Então Deus tem o retorno do plano para quem sai do plano. Mas o homem tem sempre a escolha de seguir o plano de Deus e sair dele. E o arrependimento faz voltar para o lugar. E as pessoas que saíram do plano divino, mesmo sem saber que tinha um, porque tem gente que nunca nem esteve porque não sabia que tinha um, e com isso se amarrou em muitas maldições, em muitos ambientes que trouxeram carga pesada, energia negativa, como fala aí fora, né, que a gente sabe que são maldições, claro, ação do mundo espiritual. O que a pessoa tem que fazer a partir de agora? Quem está escutando a gente e acha, eu acho que está acontecendo comigo, é esse negócio aí. Então eu vou dar a boa notícia. Vai para o canal da pastora Tânia Tereza. Isso aí. Lá tem vídeos de cura e libertação, lá tem curso, lá tem seminário que trata só do mundo espiritual. Só do mundo espiritual. Só. E a pessoa, ela faz isso, por exemplo, quem está em casa agora, é uma oração ou é um processo mais longo? Depende do quanto ela está sendo prejudicada por trevas, até onde ela abriu portas para o mundo espiritual. Eu falei em portas várias vezes. Imagine que isso aqui, Tiago, é o mundo natural. Imagine que para acesso ao mundo espiritual tem que passar por uma porta. O restante do planeta seja o mundo espiritual, e essa sala do podcast é o mundo natural. O acesso ao mundo espiritual é dado pelo lado de dentro, é o homem que dá acesso. Boa. Quando Deus fala para Caim: o pecado jaz à porta, te cumpre dominá-lo, está falando de abrir a porta para o mal. Quando Jesus em Apocalipse fala: eis que estou à porta e bato, se você abrir eu vou entrar.
O se é uma partícula condicional da língua portuguesa. Então, é o homem que abre pelo lado de dentro. O lado de fora entra porque o lado de dentro permite. Então, a escolha do homem vai ser para fazer o que é certo e para fazer o que é errado. E agora, se eu fiz o que é errado a vida inteira, como é que eu fecho a porta que eu abri? Arrependimento, confissão. O arrependimento cancela tudo. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então, você tira aquilo que está matando, roubando e destruindo. Não mata, não rouba e não destrui mais. E coloca quem? Quem dá vida abundante. E as coisas vão começar a acontecer. E não é um clique, não é um acesso de mágica. É aplicando na modalidade as leis espirituais. O que está escrito na lei é para fazer. E é para fazer, e quando faz, e faz com fé, acreditando, dá certo. Dá certo. Agora, uma pergunta importante, pastora. Uma pessoa que conhece a palavra, porque tem muita gente que conhece, mas desconhece o mundo espiritual, ou seja, ela conhece a palavra no sentido que ela sabe da Bíblia, ela lê, ela vai até numa igreja e tudo, mas ela desconhece o mundo espiritual, ela tem sentimentos, vê vulto à noite, ela tem pesadelos que não consegue cortar, nunca consegue parar, ela é uma pessoa perturbada, vamos dizer assim. É possível uma pessoa estar dentro da igreja e estar nesse nível de perturbação espiritual?